Boa noite, queridos. Paz do Senhor, amém? Aproveitar que vocês estão em pé, eu queria já ler o texto para nós meditarmos na palavra de hoje. E depois nós estaremos ministrando a Santa Ceia, né? Temos esse privilégio também hoje de podermos cearmos juntos. Eu queria que você abrisse lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Louvar a Deus pela vida de alguns irmãos que nós estamos vendo aí, né? Marcelo Dias e a Dani, as filhas, família que nós amamos tanto, tempo que nós não víamos. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém? O Du e a Fran, que estavam em Dubai, chegaram também. Isso aí, né, Du? Amém. Quem que está nos visitando hoje pela primeira vez? Deus abençoe aqui uns jovens. Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos. Lá também, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, viu? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais também, né? Pelo Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Lucas capítulo 18. Todos acharam? Amém. Versículo 18. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Falta-lhe ainda o que, igreja? Uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém. Vamos orar. Pai, nós somos gratos, meu Deus, pelo privilégio e oportunidade que temos de estarmos reunidos na Tua casa. Abra nossa mente, o nosso coração, para que Teu Espírito Santo faça morada nas nossas vidas nessa noite, nos direcionando, nos orientando da melhor maneira possível que devemos aprender e compreender desta palavra. É no Teu nome que pedimos e já Te agradecemos. Amém. Podeis sentar? Quero desde já parabenizar todas as mães, né, que hoje se comemora o Dia das Mães. Nós sabemos que Dia das Mães são todos os dias, mas hoje, né, no calendário se comemora o Dia das Mães. Que Deus abençoe vocês. Ser mãe é uma graça, um privilégio que Deus deu para todas vocês, né, que têm esses filhos, que todos eram para ser bênção, né? Alguns foram o aperfeiçoamento da mãe e do pai. Eu acho engraçado que nós temos essa mania, né, de julgar as pessoas. Porque quando a gente não ama, é fácil julgar, condenar, criticar. Eu lembro muitas idas minhas no presídio, já comentei aqui várias vezes, somente lá na P1, P2, e a gente ia lá pregar o evangelho, e aí quando você chegava lá, tem uma subida, você parava ali o carro,
E aí você começava a subir, você via aquelas senhorinhas com as sacolas, e aí você ajudava, né? Pegava ali, ela fez uma comidinha diferente para levar para o filho, veio de viagem, saiu de madrugada, pegou um ônibus lotado, né? Desconfortável, mas ia lá visitar o filho no domingo, levar uma comida diferente. E aí quando você perguntava, quem você vai visitar? Ela falava, vou visitar o meu filhinho, né? O meu filho. Para a sociedade, para aqueles que não têm esse amor por aquela criatura, o que é? É um bandido, é um ladrão, todo mundo é um marginal. Mas e para a mãe? Era o filho, é o filho. Porque mãe é isso, o amor de mãe é incondicional. A mãe não ama pelo que o filho faz, ama pelo que o filho é, e o filho é filho. E isso é o que Deus faz conosco também. Porque todos nós somos pecadores, né? E Deus, ele consegue ter esse olhar. É esse olhar diferenciado, esse olhar da graça que a gente precisa ter, né? E é o que as mães têm em relação aos seus filhos. Não importa o quão criminoso, marginal, o quão ele tenha aprontado, ou até agredido fisicamente a mãe. Ela consegue amar, ela consegue perdoar e ela consegue fazer tudo. Isso é o amor de mãe, né? Então que Deus abençoe todas as mães aí. Amém? Nós íamos sortear o carro, mas não deu certo, né? Deixa para a próxima, né? Covid, muita aglomeração. Então não vamos deixar para... O Edson disse que vai sortear uma foto dele depois aí, né? Para quem quiser. Autografada ainda? Ó. Com máscara ou sem máscara? Não, se for com máscara até queria, mas sem, difícil de... Brincadeira. Queridos, vocês viram aí que nós tivemos um contratempo no início do culto, né? Louvo a Deus pela vida da Thaís aí, né? Que não foi fácil. Pedrão foi lá visitar a mãe dele, né? Não estava nem programado para vir. E os irmãos que viriam tiveram um contratempo, né? Aqueles que tocam e não puderam estar aqui. Então nós tivemos aí uma dificuldade no início do culto, né? Por mais que a Thaís estava aqui se esforçando, cantando, dando o seu melhor, mas estava faltando alguma coisa, sim ou não? Sim, estava faltando um instrumento, estava faltando um violão, um instrumento, seja ele qual for, para ajudar no ritmo. Por quê? Porque nós já estamos acostumados a isso. Nós já dependemos disso, né? Então, por mais que a gente estivesse aqui louvando, adorando, que Deus não depende de instrumento, que Deus vê o nosso coração, mas estava faltando algo. E depois que esse algo chegou, continuou, mas melhorou. Não melhorou? Por que eu estou falando isso? Porque é simples. Esse texto mostra exatamente isso. É impressionante hoje como a gente se ilude, achando que tudo que a gente precisa está relacionado a finanças. Nós temos uma utopia, uma ganância, toda vez querendo mais, mais, mais. Até tem um livro do Max Lucado, eu até convido você a ler esse livro, tem por título A Maior Prisão do Mundo, né? Esse é o título do livro. E qual que é a maior prisão do mundo? Essa prisão, ela não tem milhares de pessoas. Aqui nas penitenciárias que nós temos aqui em Bauru, em média elas têm 2.500 presos em cada uma delas. Mas essa penitenciária, que é a maior prisão do mundo, ela tem bilhões de pessoas. Não é milhões, são bilhões de pessoas que todos os dias estão encarceradas, presas nessa prisão, algemados nessa prisão, que é a prisão do querer. Pessoas que jamais se satisfazem. Por mais que eles alcancem, por mais que eles consigam, eles estão sempre almejando mais, estão sempre querendo mais e nunca se saciam. Nunca se saciam. Eles vão buscando, vão conseguindo, e aí conseguiu uma coisa, já perdeu a graça, já quer outra, e assim vai indo. Então é uma utopia que a pessoa tem constantemente de querer algo para satisfazer uma necessidade que ela jamais vai preencher. Não tem como preencher essa necessidade que nós temos com coisas materiais. Nós somos seres espirituais que habitam um corpo carnal. Nós somos seres espirituais que habitam um corpo carnal. Então nós temos uma necessidade singular. Nós temos uma necessidade insubstituível, que é a necessidade do próprio Deus. Que é a necessidade de se sentir amado. Que é a necessidade de se sentir perdoado. Que é a necessidade de um conforto, de um abrigo, de um refrigério no dia da angústia, no dia da tempestade, no dia da crise.
quando você não tem por perto o pai, quando você não tem por perto a mãe, quando você não tem por solução o médico que pode te dar a solução por uma enfermidade, uma doença, quando todas as portas se fecham, quando tudo fica limitado, se você não tiver uma fé, se você não tiver uma esperança, se você não tiver uma confiança, o que você faz? Você perde o desejo de viver. Nós estamos vendo hoje o índice de suicídio aumentou drasticamente, porque as pessoas perderam a vontade de viver. Por quê? Porque elas vivem nessa busca incansável de algo para preencher esse vazio que não é preenchido. Por isso, querido, esse texto ele expressa bem isso, porque ele conta a história de um jovem que aparentemente tinha tudo. Era um jovem extremamente bem sucedido. O texto diz que ele era rico, e rico naquela atual circunstâncias, rico naquele momento, era alguém realmente abastado de recursos. E aí esse jovem, ele é um religioso. É um camarada que, apesar de rico, ele ainda tinha as suas responsabilidades religiosas. Ele guardava o sábado, ele obedecia os mandamentos, ele honrava pai, honrava mãe. Ele procurava andar certo, ele procurava fazer as coisas de uma maneira correta. Mas com quanto ele fizesse tudo isso, com quanto ele tivesse essas atitudes, com quanto ele tivesse o dinheiro, é nítido que está faltando algo, porque senão ele não tinha feito essa pergunta para Jesus. Ele sentia que alguma coisa ainda estava faltando na vida dele. Porque aparentemente ele tinha tudo para ser feliz, ele tinha tudo para ser completo, ele tinha tudo para se regozijar, mas ele não conseguia. Deus abençoe. Já estava acabando a mensagem, já agora vai durar mais 3 horas. Só você vai ficar comigo, Edson. Por quê, querido? Porque esse jovem, no fundo, ele sabia que tinha algo precioso na vida dele, que tinha algo valioso, que ele dava muita importância na vida dele. Mas esse algo que ocupava o lugar mais importante na vida dele não era Deus. Ele fazia as coisas para Deus, mas fazia em segundo plano. Porque o que ele tinha de mais precioso, de mais valioso, era o próprio dinheiro que ele possuía. Não pense você que Jesus é contra a prosperidade financeira, que Jesus não quer ver ninguém bem sucedido, nada disso. É que Jesus, ele sabe que normalmente as pessoas que começam a ter esse desejo, essa ganância, ou começam a colocar o coração só na finança, ele vai perdendo, ele vai deixando de deixar Deus no lugar dele, Deus vai entrando num segundo plano. Porque esse jovem, o dinheiro ocupava o melhor lugar no coração dele. O problema desse jovem era que o dinheiro estava no lugar onde Deus deveria estar. E aqui, eu abro um parênteses aqui, não para falar só do dinheiro, mas às vezes tem muitas coisas na nossa vida que estão no lugar errado. E quando essa coisa está no lugar errado, ela ainda tem uma eficiência, ela ainda até pode, mas não é o correto. Ela não foi feita para aquilo. O lugar essencial, o primeiro lugar, o lugar mais importante dos nossos corações tem que estar ao Cristo. Por isso que Jesus falou que aquele que não amar a Deus acima de todas as coisas, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E se nós amarmos o dinheiro, o filho, o pai, a mãe, a filha, a esposa, o trabalho, o carro, a moto, qualquer coisa que ocupe esse lugar, vai fazer com que nós tenhamos esse sentimento que esse jovem tinha. Aparentemente tem tudo para ser feliz, aparentemente tem tudo para estar bem, mas não está. Por quê? Porque a gente tem a consciência que está faltando alguma coisa. A gente só se completa, querido, em Deus. É por isso que não importa o quanto financeiramente você tenha de prosperidade. Porque se seu coração não estiver verdadeiramente em Deus, você vai estar insatisfeito e infeliz. Como você pode ser o mais miserável de todos os homens, não ter recursos financeiros, não ter onde ir na cabeça, mas se seu coração estiver em Deus, você vai se sentir satisfeito. É o que Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 4. Quando ele fala que em nada ele tem a vida dele por preciosa, porque ele já aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação.
Ele já não depende de nada exterior, ele já não depende do comer, do beber, do vestir, do dormir, da condição financeira, porque ele sabe que ele está em Cristo. E se ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. Se ele está em Cristo, o nome dele está escrito no livro da vida. Se ele está em Cristo, ele pode pedir socorro, ele sabe que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. E isso fazia com que Paulo ficasse contente, mesmo dentro de uma cadeia, mesmo passando por momentos adversos de frio, porque dá para ser feliz em meio à adversidade, querido. Mas como? Quando eu tenho essa consciência que Deus ocupa na minha vida o melhor lugar. O meu melhor tempo pertence a Deus. O melhor do meu dinheiro eu ofereço para Deus. O melhor do meu corpo, tudo, toda a minha vida. O melhor sempre tem que ser oferecido para Deus. Por quê? Porque aí eu estou provando que nada na minha vida é mais importante que o próprio Deus. Agora, enquanto eu estiver oferecendo para Deus o meu resto, enquanto eu estiver oferecendo para Deus as coisas de qualquer jeito, eu estou mostrando que Deus não ocupa o melhor lugar para mim. Se você pegar o livro de Malaquias, você vai ver que Deus está falando para aquele povo exatamente isso. Porque chegou a banalizarem tanto. Você sabe que naquela época tinha o templo, então as pessoas iam lá oferecer o sacrifício. Então oferecia o bode, o cabrito, a ovelha, o bezerro. A pessoa pecava e aí ela levava um animal, e esse animal era oferecido no templo para o sacerdote, que sacrificava, matava esse animal, e o sacrifício desse animal servia por expiação do pecado da pessoa. E as pessoas faziam isso. Só que chegou uma época que eles falaram, já que vai matar mesmo, em vez de eu levar o meu melhor cabrito, o meu cabrito mais bonito, a ovelha mais bonita, eu vou levar até uma ovelha aí que acho que ela não vai durar muito não, ela está meio doente, ela se machucou, ela quebrou a perna e não vai ter jeito, eu vou ter que matar essa ovelha mesmo. Já que eu vou ter que matar, eu vou oferecer para Deus, eu vou oferecer no templo, vai morrer mesmo, o sacerdote nem vai perceber. Inconscientemente a gente vai fazendo isso. A gente vai achando que Deus, Ele merece, Ele é tão bom, tão amoroso, que Ele merece qualquer coisa. Não, querido, não é que Deus tem vaidade, não é que Deus ele é soberbo, não é nada disso. É que Deus sabe que se Ele não estiver no centro da nossa vida, se Ele não estiver realmente na posição que Ele tem que ocupar em nós vamos estar sofrendo e perdendo tempo. Porque se você quer medir o quanto você tem de Deus dentro de você, meça o quanto de amor você tem, porque Deus é amor. Veja o quanto você consegue perdoar. Veja como você olha para o órfão, para a viúva, para o ladrão, para o necessitado, para a prostituta. Veja quando você olha para essas pessoas, como você olha, julgando, condenando ou perdoando. Até eu estava mostrando para as crianças hoje, eu tenho um óculos, ele é amarelo, porque é um óculos específico para você dirigir à noite, porque aí vem os faróis do carro, ando muito de moto, e a viseira da moto já atrapalha bastante, e aí vem os faróis, batem, você não tem uma clareza na visão. Então você coloca aquele óculos, você ali dá uma quebrada na iluminação do farol que vem ao contrário, e aí você consegue dirigir de uma maneira mais eficiente, né? Tomando mais cuidado, enxergando melhor. E as lâmpadas, né, os faróis são brancos, mas quando você coloca, eles se tornam amarelos. O que eu aprendo com isso? Querido, se nós não começarmos a colocar o óculos de Jesus nos nossos olhos, para enxergar esse mundo caído, para se relacionar com as pessoas, nós vamos cada dia mais sendo contaminados pela hipocrisia, pelo julgamento. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala o quê? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida com que você medir, você será medido. E porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave do teu olho? Hipócrita, tira primeiro o cisco do teu olho, para depois, a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do teu irmão. Porque hoje, querido, o mundo é cheio de informação. Todos os dias nós temos informação. É o pai, é o padrasto e a mãe que mata uma criança, é o outro que pega um facão e mata a professora e os alunos, é a polícia que sobe e mata não sei quantos no morro, é o outro que dirigindo bêbado bate e mata uma família, e isso vai fazendo com que a gente vai ficando revoltado, indignado.
Ao ponto de eu não querer ver, né? Mandaram um vídeo no celular de um amigo de uns bandidos que roubaram a moto de um pai de uma criança e matou o pai e a criança. Aí os outros bandidos foram lá e pegaram esses bandidos e mataram esses bandidos e filmaram esses bandidos. E a maioria das pessoas falou, bem feito. Isso demonstra que o nosso coração está se distanciando. Nós vamos pegando esses olhos nossos carnais e nós vamos vendo todo mundo. A gente vai se julgando melhor porque a gente não mata, porque a gente não rouba, porque a gente não adulterou, porque a gente não traiu. A gente acha que é melhor que o outro. Mas a Bíblia deixa bem claro que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós temos acesso, nenhum de nós temos direito. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é que nós temos esse direito de agora sermos filhos. Mas nós não podemos bater no peito e falar que é mérito nosso, porque não é. Isso é graça de Deus, é favor imerecido, como está lá em Efésios 2:8. Porque não vem de vós, é dom de Deus, é graça, é favor imerecido, é bondade, é amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Que não é diferente de nenhum maníaco do parque, não é diferente de nenhuma pessoa que pega um facão e mata, porque você nunca fez isso, pode ser, mas que você já teve vontade, teve. Sim ou não? Você nunca traiu a esposa, você nunca traiu o marido, mas que você já teve vontade, teve. Você nunca pegou uma arma e colocou na cabeça de alguém e puxou o gatilho, mas que você já teve vontade de passar com o carro por cima, você já teve. E o que Jesus falou? Que aquele que chamar o irmão de louco, de abestado, de bobo, que entristeceu, que ofendeu verbalmente uma outra pessoa e deixou ela angustiada, mexeu com os sentimentos dela, essa pessoa já cometeu um homicídio. Então quem de nós, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la sexualmente, não sendo ela sua esposa, ele já cometeu um adultério no seu coração. Vocês estão entendendo, querido, que ninguém escapa. E se nós não tomarmos cuidado, nós estamos vivendo num mundo de hipocrisia. Porque a gente pode ser como esse jovem rico, aparentemente por termos uma vida estável, por talvez termos o carro, a casa, termos emprego, termos saúde, nós acharmos que está tudo bom. Mas a pergunta aqui é: que lugar Jesus ocupa na tua vida, no teu coração? Vamos ser sinceros, quantos de nós hoje conseguiríamos fazer o que Jesus falou? Porque quando esse jovem chega diante de Jesus e fala, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele chegou para Jesus: o que eu faço para ir para o céu? E aí Jesus falou para ele observar os mandamentos, ele falou que observava, e Jesus falou: só falta uma coisa então, porque Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que o coração dele estava na riqueza. Por isso que Jesus quis confrontá-lo. Jesus tocou o dedo aonde? Na ferida. Jesus podia ter falado para ele: ó, dá uma parte para os pobres e fica com o resto. Dá 10%, 20%, 50%, fica com o resto. Ele faria de boa. Mas quando Jesus falou: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue, ele pensou muito, não dava. Por quê? Porque ele tinha muito. E o coração dele estava naquilo. Se ele fosse um pobre, tivesse 10 contos no bolso, ele dava. Mas é porque ele tinha muito, ele não conseguiu dar. Por quê? Porque o coração dele, que estava pegado na riqueza dele. Jesus quis fazer isso para a lição, para aquela geração, para a minha geração, para as futuras que vão vir. Se alguma coisa na nossa vida estiver ocupando o lugar de Deus, nós vamos estar infelizes. Ainda que tenhamos saúde, ainda que estejamos bem, ainda que não falte comida, que não falte bebida, no fundo, nós ainda estaremos infelizes, porque é só Deus que nos completa. É só Deus que pode realizar as ansiedades da nossa alma. Chega uma hora, o doce ele sacia a sua gula ali, a comida ela vai saciar a sua gula, o doce vai saciar, o sexo vai saciar, a viagem vai saciar algumas necessidades humanas, físicas que você tem, mas a grande necessidade, a grande sede da tua alma, nada disso vai saciar. Só o próprio Cristo pode saciar, porque todos nós temos uma necessidade pulsando dentro de nós, angustiante todos os dias, que carece de perdão, de amor, de refrigério na alma. E é só esse Cristo que pode fazer isso.
Aí você vai falar assim: pastor, essa mensagem não é para mim. Porque o malemar estou pagando as contas. Estou vendendo o almoço para comprar a janta. Ah, é, querido? Não é para você? Não. Você não tem nada que ocupa o lugar de Deus na sua vida? Não, pastor. Pode, olha, se quiser o meu carro, é lá, é um Fusquinha 69, eu dou, né? É uma Brasília 77. Não tem nada, eu tenho uma bicicleta lá, mas se Deus pedir, eu dou. Então você não tem nada que ocupa o lugar de Deus na sua vida? Não, nada. Pode pedir qualquer coisa. Tá. E se ele pedir o seu celular? Que você tem o Facebook, você tem o WhatsApp, que você não desgruda. Você esquece a carteira, você vai trabalhar. Você esquece a maleta do serviço, mas você vai trabalhar. Você esquece de pôr a blusa, mas você vai trabalhar. Você esquece de pôr as orbas, mas você vai trabalhar. Mas se esquecer o celular, você pode estar chegando no trabalho, você volta a buscar. Ah, pastor, mas isso é errado? Não. Não tem problema ser assim. O problema é que nós estamos deixando coisas assumir o lugar mais importante da nossa vida. Sabe por quê, querido? Deixa eu explicar uma coisa para você e entenda isso, pelo amor de Deus. Deus não te divide com ninguém. Ou você é dele ou não é. Por que ele diz aqui que não dá para servir a dois senhores? Porque não dá mesmo. Você já viu uma pessoa andando na rua com a camisa assim, metade do Corinthians, metade do Palmeiras? Você já viu alguém andando assim? Não tem como. Ou ele é corintiano ou ele é palmeirense. Então não tem como a gente estar com o coração em Deus e neste mundo. Lá o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele fala assim: filhinho, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vós não sois do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Então nós e o mundo, querido, é água e óleo, a gente não se mistura. A gente vive aqui, a gente está aqui, mas a gente não pode ser influenciado por esse mundo. E é o que está acontecendo. Porque o que é nesse mundo? É o egoísmo, é a vaidade, é a ganância, é o preconceito, é a hipocrisia, é a ingratidão. É isso que predomina no mundo. E tudo isso vai nos influenciando. Mas nós não podemos deixar isso nos influenciar. Nós temos que ser influenciados por esse Cristo, que manda o quê? Ama o teu inimigo. Se ele tiver fome, dá-lhe de beber. Se ele tiver sede, dá-lhe. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Estar em Cristo é ter essa consciência que muitas das vezes nós vamos fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas é o certo a fazer e a gente tem que fazer. Porque se a gente fazer só o que a gente quer fazer, querido, pelo amor de Deus, vai ficar chato até para a gente também. Vai chegar uma hora que a vida vai ficar monótona. Então nós temos que aprender a lutar com essa natureza humana que está sempre querendo colocar outras coisas no lugar de Deus. E eu não estou falando aqui que você tem que fazer campanha, que você tem que fazer aqueles jejum, né? Pode fazer, é bom, para você tomar consciência de como as coisas começam a ser mais fortes na sua vida. Você tem que ver o que você consegue abrir mão. Quando você fala assim, eu gosto muito de refrigerante, e aí você fala assim, eu vou fazer um jejum de refrigerante. Não é para fazer o jejum para comprar uma casa nova. Estou numa campanha aí de que eu vou conseguir aí meus objetivos. Querido, qual que é? Emagrecer. Fiz um voto com Deus, vou parar de comer doce, vou parar de beber refrigerante. E eu estou na campanha aí, estou orando, Deus vai me ajudar a emagrecer. Estou numa campanha aí, e para mim conseguir uma casa nova, um carro novo. Não, querido, quando você faz isso, é para você ver o quanto que as coisas começam a ter forças na sua vida. Às vezes você não consegue abrir um copo de um refrigerante. É engraçado como crente, não estou generalizando, mas a classe evangélica, ela condena muito a pessoa que bebe uma cerveja, que fuma. Muitas pessoas até gostariam de virar crente, mas ficou um rótulo que crente não bebe e não fuma. Então o que é ser crente? É o cara que não bebe, não fuma e não pula cerca. Esse é o crente, né? Não bebe, não fuma e não pula cerca. E 3 coisas que os homens gostam muito, né? Beber, fumar e pular cerca.
Aí o cara fala assim, não vou para a igreja, que na igreja não pode fumar e beber pela cerca. Mas eu até acharia legal, mas não vou por causa disso. Ah, querido, que tristeza que a igreja é rotulada por isso. Porque isso jamais poderia ser rotulado para a igreja. A igreja tinha que ser rotulada como aquele povo que é íntegro, que é reto, que não mente, que faz o bem para o próximo, que compra e paga, que se solidariza pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado, por ser gente boa, não discute, não agride, não, olha lá, aquela família lá, nossa, é diferente, ele trata bem, eu nunca vi ele xingando, eu sou vizinho dele há tantos anos, nunca vi ele brigando com a esposa, xingando, falando palavrão, discutindo, os filhos dele são educados, cumprimentam, bom dia. A esposa dele é proativa, mulher desse. Era assim que teria que ser o nosso rótulo. Agora, qual que é o nosso rótulo? Não fumar, não beber e não pular cerca. Até quando nós vamos achar que Deus está olhando para a nossa vida com os óculos nossos? Deus está olhando com os óculos dele, e Ele vê as entranhas da nossa alma. Ele sabe quais são os desejos mais ocultos do nosso coração. Ele sabe o que nós fizemos no verão passado, né? Lembrado do pânico aí, né? Ele sabe de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados. Ele sabe de todas as nossas culpas. Diante de Deus nós somos um flagrante diário, né? Tem coisa que não dá para esconder. Por que tem marido e mulher que se o cônjuge pegar o celular, dá um piripaque, o coração acelera? Porque tem coisas para esconder. Todo ser humano tem coisas para esconder. Mas quando você está em Cristo, quando o Cristo já encarnou dentro de você, você não tem nada que esconder, a sua vida é um flagrante diário. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu tenho defeito, eu sei que eu fiz hoje algo que não era para mim fazer mesmo, mas Senhor, me perdoa. Fazer como Paulo, miserável homem que eu sou. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, querido, sem você julgar esse jovem rico, né? Porque a gente tem muito para julgar, a gente gosta de julgar os ricos. A gente vê o cara com um bom carro, andando carrão, e a gente, crente, com o carrinho velho, o cara passa, para no semáforo, né? Você para do lado dele, ele com o carrão lá, e você do lado. Que adianta com esse carrão? Vai para o inferno, eu vou para o céu, né? Invejoso, você estava doido para ter um carro desse. É impressionante como a gente vai sendo contaminado com o mundo, com a religiosidade, querido. E não deixa a simplicidade do evangelho tomar conta da nossa vida. Porque se eu estou em Cristo, eu vou olhar para aquele carro, mas não é nem desejando. Se eu estou em Cristo, eu vou falar, olha que carro bonito. Mas Deus, graças a Deus eu tenho o meu aqui também. Se um dia o Senhor der graça, eu também quero ter um desse. Mas o coração não está nisso. Por isso que Paulo fala, é como se tendo tudo e como se não tivesse nada, e como não tendo nada, mas possuindo tudo. Porque se a vida está roubando a nossa paz, se a vida está roubando a nossa alegria, se as circunstâncias estão tirando o refrigério da nossa alma, querido, é porque Deus não está no lugar que Ele deveria estar. Vou te dar um exemplo. Os discípulos lá em Mateus capítulo 8, eles estão atravessando o lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia. Está Jesus no barco e os discípulos, e eles estão atravessando de uma região a outra. Não tinha motor, então demorava horas para fazer aquela travessia. E Jesus, cansado, o que ele fez? Ele dormiu. Só que estava um vento, uma tempestade, o barco sendo açoitado, onda batendo, pá, entrando água no barco, molhando todo mundo, e Jesus lá dormindo. Aqueles homens que eram acostumados a andar naquele mar da Galileia, né, naquele grande lago, pescadores, pessoas que tinham um bom conhecimento daquela região, eles estavam apavorados, eles estavam aflitos e com medo, angustiados ao ponto de achar que iam todos morrer. E Jesus estava o quê? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Por que Jesus estava dormindo no meio do caos? Por que Jesus estava em paz, numa situação extremamente perigosa? Porque Deus sempre esteve no lugar correto na vida de Jesus. É por isso que Jesus não se importava com a crítica.
É por isso que Jesus não provava nada para ninguém. Quando o diabo chegou para Jesus, querido, preste atenção, Jesus é um modelo. Nós não tínhamos uma referência, a nossa referência não é Paulo, a nossa referência não é Silas, a nossa referência não é Jó, não é Tiago, não é João, não é Felipe, não é André. Todos eles tiveram a sua importância na história, mas todos eles pecaram, todos eles também falharam, todos eles também tiveram falhas, todos eles também erraram. A nossa referência é o Cristo, porque o Cristo é perfeito. O Cristo não teve falha, o Cristo não teve, então a nossa referência é Ele. É para Ele que nós temos que olhar e imitá-lo. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imitam naquilo que vocês sabem que eu estou imitando a Cristo. Na hora que vocês veem que é eu mesmo, vocês não imitam. Mas na hora que vocês veem que eu estou fazendo é o que Cristo ensinou, então vocês fazem igual. Então Cristo é essa referência. Então é Ele que nós temos que imitar. E o que eu estou falando para você hoje? Eu estou falando para você confiar em Deus, assim como Cristo nos ensinou a confiar. Porque quando os discípulos ficam apavorados, vão lá, chacoalha Jesus e fala, mestre, não te dá que morramos? Olha aí o vento, olha aí a tempestade, o barco está para se afundar, o senhor aí dormindo, como se não estivesse acontecendo nada. E o que Jesus fala? Homens de pequena fé, cala-te, venta, quieta-te mar, deixa eu dormir. E houve uma grande bonança. Deus sempre ocupou o lugar de honra na vida do Cristo. Quando os discípulos falaram, nós temos, como Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Querido, quando Deus está no lugar dele na nossa vida, tudo fica mais leve. Não estou falando, pelo amor de Deus, longe de mim, falar que se você virar um cristão, se você entregar a sua vida para Jesus, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais dificuldade, tudo vai dar certo na sua vida, todos os seus sonhos serão realizados, tudo que você colocar a mão vai prosperar, vai para frente. Longe de mim falar isso, porque as coisas que mais nos aperfeiçoam são as adversidades, são as dificuldades. Longe de mim querer que todos tenham uma bonança, que todos tenham só calmaria, não. De calmaria a gente só gera banana. Pessoas fracas e frouxas, que não vão ter estrutura nenhuma para suportar nenhum percalço na vida. E viver dói. E vivemos num mundo caído, num mundo onde somos assolados todos os dias, independente de sermos cristãos ou não. Porque lá em Mateus capítulo 7 diz que a chuva, ela tanto bate na casa que está edificada na rocha, quanto bate na casa que está edificada na areia. O que faz a diferença não é o tamanho da chuva, a intensidade da tempestade e do vento. O que faz a diferença é onde aquela casa firmou as suas estacas. E se ela firmou na rocha, a chuva, o vento e a tempestade não derruba ela. Mas se ela firmou na areia, qualquer chuvinha, qualquer tempestade, qualquer ventinho derruba. E é isso que nós percebemos na vida dos seres humanos. Estar em Cristo não é ter ausência de necessidades, não estar em Cristo é ter fé. É saber que mesmo doendo, Ele está no controle. É saber que tem uma ferida aqui, mas Ele também tem um bálsamo que vai ser jogado nessa ferida. É saber que vem vento, que vem chuva, que vem tempestade, mas Ele é refúgio. É saber que por mais desesperança que haja no mundo, Ele continua sendo a nossa esperança. E na hora que Ele quiser intervir, Ele vai intervir. Que tem hora que a gente tem que entender que Deus tem um tempo dele, não é o nosso tempo. Por isso que lá Isaías diz, em Jeremias diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O pensamento de Deus é diferente do nosso. A gente pensa em bens materiais, a gente pensa em casa, a gente pensa em carro, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em bonança. E Deus pensa, puxa, eu quero deixar eles igual ao meu filho primogênito, Jesus. Eu quero que eles tenham mais amor no coração, eu quero que eles sejam mais felizes. Eu quero que eles tenham mais prazer em dar do que em receber. Olha que coisa gostosa. A graça que poucos desejam, né? Um livro do pastor Caio Fábio, a graça que poucos desejam, a graça de dar. As pessoas gostam de ganhar, mas não gostam de dar. Mas tem que gostar. Quando você está em Cristo, você tem prazer em ajudar. Você se satisfaz ajudando o outro. Você se satisfaz suprindo a necessidade do outro. Você não é extremamente egoísta. Você não pensa só em você. Pelo contrário, você é uma referência. As pessoas olham para você e conseguem ser apaziguada da tempestade dela. Só conversando, só olhando para você. É isso que Deus espera de nós.
Mas como você vai ser isso se você age e está na mesma situação que os outros? Você também está como esse jovem rico. Parece que está tudo bem, mas lá no fundo está tudo mal. Querido, ser cristão é ter a coragem de nadar contra a maré. Ser cristão é não se deixar levar pelas ondas que está levando todo mundo. Quantos de nós que ainda é escravo, como esse jovem era? Esse jovem aqui, qual que era o problema dele? Ele era escravo. O dinheiro dominava ele. Por isso que nada pode tudo aquilo que nos domina, seja o carro, seja a casa, seja o dinheiro, seja o pai, seja a mãe, seja o filho. Aí você vai falar assim, pastor, então o senhor acabou de falar, é porque minha esposa me domina. Ela grita e eu abaixo a cabeça, né? Tudo aquilo que te domina, querido, tudo aquilo que rouba, que o seu coração está lá e está no lugar de Deus, vai te trazer consequências, vai te trazer problema. Deus tem que ocupar o melhor lugar na sua vida, lugar de honra. Do que você abriria a mão hoje por Deus? Do seu tempo, do seu trabalho, dos seus recursos, da sua finança, do seu Zap, do seu Facebook, do seu refrigerante. O pecado chega por nós por todos os lados, querido. Quando a gente menos percebe, a gente já colocou essas coisas no lugar de Deus. A gente começa tão bem. Quando a gente se converte, Deus, o Senhor é o meu tudo. Abro mão de tudo. Mas o tempo vai passando, a gente vai deixando Deus de lado e outras coisas vão ocupando o lugar de Deus. A gente já não tem mais o tempo para orar, a gente não tem mais o tempo para ler a Bíblia, a gente não tem mais o tempo para se relacionar, a gente já não tem o tempo mais para ajudar o próximo, a gente já não tem o tempo mais para congregar, né? Antigamente nós vivíamos enfiados dentro da igreja 5, 6 dias por semana, hoje é malemar uma vez por semana, uma vez por mês e olha lá. Não estou falando que isso vai fazer toda a diferença ou sem isso não, querido, não precisava nem vir na igreja. Desde que você estivesse deixando, fazendo com que Deus estivesse no melhor lugar na sua vida, aí você teria paz. Paz em meio ao caos, paz em meio à tempestade. Quantas coisas estão ocupando o lugar de Deus na minha e na sua vida? Por isso tem um louvor que ele fala assim, Senhor, toma o teu lugar. O que a gente precisa entender é que na ânsia de a gente querer ganhar o mundo todo, a gente perde a nossa alma. Na ânsia de querer ganhar mais dinheiro, de ter um melhor emprego, de comprar um melhor carro, de ter um melhor carro, a gente perde a nossa alma. Por quê? Porque a alma nossa, ela vai se contaminando. Ela vai se contaminando. E aí a gente acha que a hora que a gente conseguir o carro, a casa, o dinheiro, fizer o casamento dos sonhos, a viagem dos sonhos, a nossa vida vai estar completa. E a gente chega lá na frente, põe a mão, vê que o casamento está dilacerado, ainda que tem recursos, mas nada mais tem gosto. A vida perdeu a graça. Sabe por quê, querido? Na vida, o importante não é a velocidade. Às vezes a gente está na ânsia, correndo, né? Como a Bíblia diz, correndo, querendo pegar o vento. Então a gente acha que, se eu tiver mais dinheiro, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, e a gente trabalha, a gente estuda, a gente se esforça, a gente se dedica. Só que na vida o importante não é a velocidade. Na vida o importante é a direção. Porque o que adianta você pegar um carro? Então vamos lá, você pegou um carro e você fala assim, eu preciso ir para São Paulo, e eu tenho que estar em São Paulo 2 horas da manhã, não pode passar, eu tenho um compromisso lá 2 horas da manhã. Você tem uma margem boa para você ir daqui para São Paulo. Daqui em São Paulo dá para você ir 4 horas de viagem. Aí você vai lá, se prepara, pega a mala, pega as coisas, pega tudo, sai 10 horas da noite. 4 horas você está em São Paulo. Aí você vai, deu 3 horas, você para num posto, vai tomar um refrigerante, tomar uma água, comer alguma coisa, e aí você ali começa a conversar, vai daqui, vai dali, e aí você comenta, nossa, para não vejo a hora de chegar em São Paulo, aí o pessoal fala, nossa, você está longe. Não, São Paulo falta 1 hora. Não, querido. Por quê? Não, você está em Três Lagoas. Você, em vez de pegar Rondon para cá, você pegou para lá.
Você correu, você andou, você se preparou, você fez tudo, mas a direção está errada. E se a direção está errada, querido, não importa, porque lá não era o destino. Você entendeu? Você está no carro, chegou, mas não era o destino. Como o nosso destino não é ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego. O nosso destino é ser igual a Jesus. É isso que eu quero que você entenda. O nosso destino é ser igual a Jesus. É para isso que Deus nos chamou. Jesus é o primogênito, Efésios 4,13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e atingimos a medida da estatura do varão perfeito que é Cristo. Mas nós, na ânsia dessa vida, a gente vai correndo e aí a gente vai ficar igual a esse jovem rico. Conseguiu dinheiro, conseguiu casar, conseguiu o melhor emprego, conseguiu fazer investimentos, tem tudo do bom, do melhor, é religioso, vai na igreja, frequenta o culto, ajuda um, ajuda o outro, mas não adianta, porque o coração está naquilo ali. O dinheiro tomou conta do coração. O meu coração, querido, ele foi entregue, ele não pertence mais a mim. Quando nós damos a nossa vida para Cristo, nós não somos mais dono dela. Nada pode ocupar o nosso coração com maior grau de importância, de intensidade do que o próprio Deus. Por isso, quando Jesus fala perdoa, você perdoa mesmo? Você consegue realmente perdoar? Porque se Jesus não for o seu Senhor, querido, você não vai obedecer. Você sabe que Jesus é o seu Senhor quando você obedece. É difícil perdoar, amar, dividir. Essa semana aconteceu algo interessante. Eu até comentei com a minha esposa, com meus filhos. Fui com um amigo, né? Ele foi instalar um ar-condicionado no apartamento. Na verdade, o patrão pediu, eu contratei, ele foi lá e eu estava lá fazendo outras coisas e ele instalando o ar. E a hora passou, já era meio-dia, meio-dia e meio, 1h, aí deu fome. Eu fui comprar alguma coisa. Falei para ele, você não vai comer nada? Ele falou, não, vou acabar, depois eu almoço em casa. E eu fui. E aí eu fui lá perto da Getúlio, fui comprar aquele samba gostoso. Aí eu pensei nele, né? Eu falei, poxa, ele está lá, que sabe uma coisa, vou comprar um de 30 centímetros. Né? Aí falei para a pessoa, pode cortar que é para dividir. E a pessoa cortou, só que ela cortou desproporcional. Ela cortou um pedaço bem grande e o outro um pouquinho menor. Eu estava com uma fome. Beleza, já foi. Cheguei lá, tal, comi, aí, trouxe um lanchinho aí para comer. Obrigado, já vou já. E aí eu abri, a hora que eu abri, tinha um pedação e o outro menor. E eu com uma fome. E eu olhei, um pedaço grande, um pedaço pequeno. Falei, Jesus. Ele nem estava esperando, né? Falar, ele não está nem esperando. Ele achou que nem ia comer, ele falou que vai embora, vai comer na casa dele, né? Não tem problema eu pegar o grande. Olhei de novo. E ele não vinha, porque se ele viesse, eu acho que ele ia pegar o pequeno. Aí não teve jeito. Jesus, o que o senhor faria? Você sabe o que eu faria. Eu sei. Peguei o pequeno. Aí a hora que ele chegou, ele olhou, nossa, mas desse tamanho para mim, não estou nem com tanta fome. Eu falei, eu sei. Mas é isso. O que eu estou querendo que você entenda é que são coisas tão singulares, tão pequenas, mas que demonstram o lugar que Deus está na nossa vida. Porque se nós não tivermos a capacidade de tomar uma decisão dessa num momento desse, querido, é a prova que Deus ainda não está no lugar certo na nossa vida. Não estou falando que eu sou perfeito, não estou falando que eu acerto em tudo, não. Todos os dias eu procuro dar preferência, se eu estou no trânsito, onde eu estou, eu procuro dar preferência para o outro, mas tem dias que eu não dou não. Tem dia que o cara vai entrar, eu fecho mesmo. Aí depois que eu fecho, eu falo, não era para fazer isso, né? E é como se eu estivesse vendo ele falar, não era para fazer isso. Mas é essa consciência que é gostosa. É essa intimidade, é essa certeza de que eu tenho um Deus que me conhece. Que não está exigindo, que não espera que eu seja perfeito, porque Ele sabe que eu não sou. Ele sabe que eu sou um pecador. Ele sabe que eu estou vivo num mundo caído. Ele sabe a minha fragilidade, Ele já passou por aqui. É por isso que quando o Pedrão fala na última ceia, quando ele está falando, nessa noite, todos vocês vão escandalizar, vão me negar, vão estar aí, Pedro bate no peito e fala assim, eu não. Ainda que todos te neguem, olha só, né? Eu não vou te negar. Aí o que Jesus fala, Pedro?
você não se conhece. Eu te conheço. Eu te conheço, Pedro. Eu não estou falando que você vai me negar uma vez essa noite, não. Você vai me negar 3. O quê? Eu morro. Podem matar, podem cortar minha cabeça, mas eu jamais vou te negar. Jesus falou: Pedro, escuta, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O galo costuma cantar mais ou menos 5 horas da manhã, né? Aqueles que já moraram em sítio, né? 4h30, 5 horas da manhã, o galo acorda e canta. Então a madrugada correndo, as coisas correndo, aconteceu 3 episódios, você é um deles, não conheço esse homem, nunca vi. Você parece com eles, eu nem sei de onde são. E o texto é explícito, né? Jesus no pátio, na casa de Caifás, se aproxima, agora pegam Jesus, vão levar lá para a casa de Pilatos para ser julgado e condenado, porque eles já haviam condenado Jesus ali, Jesus passando, e mais uma vez alguém fala: você parece com deles, você se importa com deles. Jesus fala: não conheço. E aí Jesus passando, o galo canta. E aí Pedro vê Jesus e na hora ele lembra o que Jesus havia falado. E sai dali chorando, angustiado. Por quê? Porque nós somos isso. Por isso que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Querido, quando Deus ocupa o lugar dele na nossa vida, a gente já sabe lidar com isso. A gente aprende que a gente não é perfeito. Por que tem um monte de gente hoje desviada, longe da igreja? Eu lembro uma ilustração que eu ouvi, uma pessoa, uma mulher alcoólatra. Ela começou a frequentar a igreja, mas ela não tinha controle do vício, ela ainda não tinha conseguido se libertar. Mas ela gostava de ir, a vizinhança, todo mundo conhecia que ela era alcoólatra, a semana toda ela bebia. Aí no domingo ela ia lá para a igreja. E um dia ela chegou mais tarde, sentou atrás, e as mulheres que estavam no banco da frente não perceberam que ela sentou atrás. E aí as mulheres estavam falando exatamente assim: eu tenho orado e jejuado pelaquela mulher que bebe, para Deus mudar a vida dela, para Deus restaurar o casamento dela, transformar ela. Porque é isso que se espera de crente, é isso que se espera de igreja. Mas sabe o que aquela mulher ouviu? Que as irmãs da igreja estavam falando? Aquela alcoólatra, o que ela fica cheirando aqui na igreja, não para, não larga da bebida? E a mulher ouviu, pergunta se ela voltou para a igreja. Jesus agiria assim, querido? Nós temos que parar de ser julgadores. Não, só tem um que julga, só um que pode, é Ele. Então a gente vive julgando, condenando. Hoje polarizou, é direita, é esquerda, é até um nojo danado. Não dá mais para ouvir notícia, não dá mais para falar com amigos de política, que aí já vai para os extremos. Para, coloque os óculos de Jesus. Saiba que todos pecaram, que todos estão destituídos da graça de Deus, que todos precisam da misericórdia, do refrigério, que só Ele pode dar. Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos de alívio, querido. Nós precisamos de alívio. Jesus é o maior descarrego que um ser humano pode ter, é chegar diante de Jesus e descarregar a culpa, o medo, o pecado, as angústias, os traumas, a nossa miséria, a nossa incapacidade, pela nossa ignorância, a gente acaba com as nossas finanças, a gente detona a nossa família, a gente acaba com o casamento, a gente acaba com a nossa saúde, a gente vai destruindo tudo, porque nós somos isso, nós somos esse animal que parece irracional muitas das vezes, que vai comer, beber, dormir, levantar, correr para lá e para cá, e a gente não apazigua a alma. A gente não fala, como diz o Salmo 3 e 4, fala com o teu coração na cama. Não, a gente parece um touro desgovernado, correndo para lá e para cá, angústia. A gente só vai cada dia mais se angustiando mais, sobrecarregando mais. Aí é mais culpa, mais remorso, mais trauma, mais medo. E por onde a gente passa, a gente vai machucando pessoas, e pessoas vão nos machucando, e a gente vai ficando essa mumificação, tudo dilacerado. Quem olha já não sabe mais nem o que é, se é crente, se não é crente, se é cristão, se não é cristão, se é cheio de Deus, se é cheio do diabo, porque a gente vive numa polaridade. Num dia a gente está bom, no outro dia a gente está mal. Num dia os filhos veem que tem um pai em casa, no outro dia eles percebem que o pai é o capeta, é o diabo, porque o homem está possesso. Que polaridade é essa? Por quê? Porque falta deixar Jesus cumprir na nossa vida o querer dele.
Por isso, toma o teu lugar, Senhor. O centro, o lugar mais importante da minha vida é o Senhor que tem que habitar. Eu não posso viver uma vida da maneira que eu quero. Eu tenho que viver uma vida da maneira que o Senhor determinou para mim, porque o Senhor sempre tem o melhor. A gente tem que reconhecer o próprio fracasso de querer dirigir a nossa vida. Se você dirigir a sua vida, você mesmo vai sentir fracassado. Mas se Jesus dirigir a sua vida, querido, Ele vai te colocar na posição certa. Ele vai te colocar na direção certa. E não importa que você vai devagar. O importante é a direção. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Agora, se você estiver correndo rápido, mas na direção errada, você vai chegar num destino. Na hora que você chegar, você vai falar, não era aqui que eu queria. Aí você vai ter que fazer o caminho de volta. Passar por tudo de novo e voltar para o lugar de onde você nunca tinha que ter saído. Que é para o colo e para os braços do Pai. Como aquele filho pródigo, que precisou quebrar a cara, precisou perder tudo, precisou ter vontade de comer lavagem, para depois falar, eu nunca devia ter saído da casa do meu Pai. É importante como a gente, parece que é só depois que perde as coisas que a gente valoriza. Então, querido, não perca essa consciência de que Jesus é a coisa mais importante. As coisas nessa vida, ela tem o seu grau de importância e de necessidade, mas Jesus está no topo. Eu preciso de Jesus mais do que eu preciso da água, eu preciso de Jesus mais do que eu preciso de comida, eu preciso de Jesus mais do que eu preciso de dinheiro, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Não basta ter boa intenção, precisa de ajuda. Sozinho a gente não consegue. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus, sonda aí o seu coração, veja onde Deus está no seu coração. Talvez a bebida, a droga, o cigarro, talvez o sexo, talvez o dinheiro. Não sei o que está ocupando o lugar de Deus na sua vida, mas hoje à noite você fala, Deus, toma o teu lugar. Eu abro mão de tudo, mas eu não abro mão do Senhor. Não importa que arranquem tudo de mim hoje, senão eu preciso da tua presença, eu preciso da tua graça. Enquanto você ora aí, eu quero chamar os obreiros aqui à frente para nós nos prepararmos para a ceia. Depois dessa oração aí, nós já vamos cear. Você que está aí na sua casa, prepare aí o seu suco de uva, o seu pão, para nós cearmos todos juntos daqui a pouquinho. Buscarei, que os meus pés estejam em tuas casas. Para sempre, para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam